Vamos aí a passar a bola para o professor Gustavo, que deve viver, né, como diretor técnico da Gencamp. Primeiro, como é que é essa vivência, né, nessa região metropolitana que, de acordo com as palavras da professora Mel, ainda está nascendo, né? Então, realmente, parece que há um desafio maior, né, nesse caminhar, né, dessa governança colaborativa. Mas conta um pouco para a gente, um pouco de como é que você tem sentido, né, esse processo, ou contar um pouco até da história, né, da nossa região metropolitana e os problemas que, né, isso advém da nossa cultura. Inicialmente, antes de responder essa questão, eu queria agradecer o convite, agradecer aos ouvintes que têm a paciência de nos acompanhar. Queria, retomando a questão colocada pela professora Mel, dizer o seguinte: ela começou a sua intervenção falando que mais de 50% da população urbana brasileira se concentram em 15 regiões metropolitanas. Está correto, esse é um fenômeno que se acentuou muito no Brasil com o processo de urbanização. A urbanização brasileira ela foi concentradora, essa grande concentração não é característica de todas as federações. Não é? Nós temos países com o tamanho do Brasil, não tem tantas cidades milionárias, quer dizer, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, como nós temos no Brasil. Essa estrutura particular, ela é particular brasileira, e é uma questão que veio se colocando na ordem do dia, na pauta da governança brasileira, que ganhou um status principalmente, mas não exclusivamente, a partir dos governos militares. Os governos militares, eles tomaram duas atitudes aparentemente contraditórias. Ao mesmo tempo que o planejamento militar era um planejamento centralizado, você, para construir casas populares num município pequeno, você tinha que remeter a questão a Brasília. Para você estabelecer um plano de saneamento local, você tinha que recorrer a um financiamento federal, etc. Tudo passava centralizadamente. Mas, ao mesmo tempo, este governo centralizador se viu obrigado a instituir regiões metropolitanas. Por quê? Porque a região metropolitana ela apresenta características novas e que enfrentam, se confrontam com a estrutura de governo federativo brasileiro. Na Federação Brasileira, nós temos uma distribuição de competências, de poder político, etc., que é muito estanque. Nós temos a União, os estados e os municípios. O estatuto de cada um desses poderes foi se modificando através do tempo, mas o pressuposto é que os municípios tratavam das questões eminentemente locais, questões de dentro do seu território. Os estados que se preocupariam com a interligação e a interdependência desses espaços. E como é que eram esses espaços antigamente? Eles eram espaços isolados. Nós temos um município aqui, um município aqui, um município aqui, outro município para cá, e eles formavam um estado, uma região, etc. E o estado interligava esses municípios, a ação administrativa do estado era de interligação, que era através de uma estrada de rodagem, de uma estrada, de uma via férrea, de um sistema de comunicações, de telégrafo, enfim. O Estado tinha esta competência e a sua estrutura, o seu conhecimento administrativo é voltado para isso, ou
para intervenções localizadas dentro dos municípios. Eu construo uma escola em tal lugar, eu ponho um posto de saúde em tal lugar, eu tenho, na realidade, coisas ou pontuais e as interligações. Se eu vou fazer uma estrada de rodagem, eu sei aonde ela vai tocar numa cidade, onde vai tocar. Os fluxos urbanos, eles podem ser interligados por essa tradição governativa, de governo. A região metropolitana, ela apresenta um caráter novo. Os municípios não são assim, os municípios são assim, um colado no outro. E se um é colado no outro, eles já estão interconectados. Para resolver um problema de trânsito, o prefeito de uma cidade, às vezes o problema começa no outro município, mas ele não tem competência sobre o outro município. E o Estado não tem know-how para intervir nisso. Então, a tentativa do governo, o governo militar se defrontando com isso, com as novas dimensões das metrópoles, dos municípios conurbados, criou regiões metropolitanas. Mas elas praticamente não saíram. A interferência continuou sendo feita por governos, por governo central, acima, com a tecnologia anterior, com essa... E esse modelo faliu. Exato. A nova república cria uma situação nova. O governador Franco Montoro, no caso de São Paulo, que foi o primeiro governador eleito fora do regime militar, ele tenta interferir nisso, criando uma Secretaria de Negócios Metropolitanos. Certo. Mas os instrumentos, o pessoal foi o mesmo. Quer dizer, a cabeça... O conceito, né? A cabeça foi a sendo... mesma. A situação é diferente, mas a cabeça era a mesma. O corpo ficou um pouco diferente, mas a cabeça é a mesma. Quer dizer, e o corpo obedece à mente. Não é? Então, as interferências não deram certo. Posteriormente, no governo Quércia, Fleury, etc., nós criamos... se reduziu o âmbito da Secretaria Metropolitana para a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Então, eu não vou cuidar de todos os problemas metropolitanos. Eu vou cuidar do aparentemente mais fácil. Aparentemente, né? Porque vale dizer, por exemplo, que nos últimos anos a questão da mobilidade urbana talvez seja um dos assuntos mais complexos com os quais as metrópoles se defrontam. Haja vistas ao que sucede hoje na região metropolitana de São Paulo. Qualquer pessoa que pensa em ir a São Paulo atualmente tem que fazer uma estratégia, um plano, na verdade, de acesso à cidade de São Paulo, a começar por lembrar se é o dia da sua placa no rodízio, o horário, ou seja, toda uma logística, não é, que implica essa relação nas grandes aglomerações, não é? Inclusive, vale dizer que hoje já se identifica não só esta região metropolitana ou aquela, mas já megalópolis mesmo. Né? Há hoje todo um pensamento no sentido de considerar que a região metropolitana do Rio de Janeiro, relacionada com a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, a região metropolitana da Baixada Santista, a aglomeração urbana de São José dos Campos, de Sorocaba, todo esse conjunto urbano que tem milhões de pessoas, só essa metrópole expandida paulista teria em torno de 25 milhões de pessoas, se considerarmos Baixada Santista, região metropolitana de Campinas, ou seja, essa questão da mobilidade, de fato, hoje ela é quase que um impeditivo, ao invés de ser um facilitador. Daí, inclusive, a relevância que vem adquirindo esses projetos como o do trem de alta velocidade, sim, que traz a perspectiva, por exemplo, de, digamos, criar uma forma mais ágil de deslocamento, de maior capacidade. Enfim, aí é uma outra discussão também que podemos ter aí ao longo do programa, quanto isso resolve efetivamente, que problemas resolve, não é?